eu vi na análise fundamentalista, óbvio, vi valor, é algo extremamente importante. Mas quando eu parei para perceber que quando uma empresa tinha bons fundamentos e o mercado, vou dizer assim, respeitava aquele fundamento, o preço ele vai te mostrando que, de fato, aquilo é uma boa empresa. Óbvio que existem os momentos irracionais ali do mercado, que você vê boas empresas caindo forte por causa de alguma coisa que não era real, e o contrário, né? Alguma empresa que sobe forte, a gente viu até aquele lance lá da GameStop, né? Então tem vários eventos que o mercado fica um pouco irracional, mas boas empresas no longo prazo, o gráfico te mostra já que ela é boa. Então você consegue, num time frame maior, obviamente, né? Quando você fala de análise fundamentalista, você não está falando de curto prazo. Sim. Então, quando você quer comprar boas empresas, na maioria das vezes, o gráfico já te mostra uma oportunidade. Então, eu entendi que o que eu precisava focar para identificar boas oportunidades era o preço. Porque o preço desconta tudo, né? Uma das coisas que a gente aprende lá no comecinho. A gente comentou aqui em off algumas situações aqui que... Trouxemos alguns casos. Nunca tá bom. E quando, assim, quando tá ruim, as pessoas elas não têm nem... Algumas vezes, assim, eu já até comentei assim, o cara é um ser humano do outro lado da tela, assim. Eu não sou um robô, eu não sou nada. Às vezes eu tenho, cara, situações, coxinha tem dia que tá ruim, o Otto tá mal. Pô, e assim, você não sabe se, tá passando alguma coisa fora do banco, se é alguma coisa, talvez, um pouco mais séria, se não é. E você tá descendo a lenha lá no cara e, dane-se. E o cara tá ali dando o melhor dele, ao vivo, pra todo mundo. E, quando a gente fala de YouTube, principalmente, algo gratuito. Né? Exato. Porque ninguém tá pagando pra estar no YouTube. Então, E o mais doido também, né? Porque assim, é importante a gente lembrar que isso é a minoria das pessoas, né? Isso. Nós todos aqui, a maioria das pessoas, sempre tá fortalecendo, é sempre super legal com a gente, mas tem uma minoria que às vezes aparece, e essa minoria às vezes é capaz de meio que dar uma contaminada. É porque às vezes você tá num dia ruim, aí você tá ali, você tá tentando, obviamente ninguém... Num dia bom, né? Ninguém tá... Num dia bom, ninguém fala mais. E sabe o que aconteceu já? Acho que também, isso deve ter acontecido com você. Algumas vezes, eu já até escutei de pessoas assim, no início eu achei que você era assim, mas, hoje eu te respeito por causa disso. Aí você entra assim, o cara, beleza, até acho legal, mas assim, o cara entrou ali ele já entrou com, 3 pés atrás com você pra te bater, aí você fala assim, cara, mas calma aí, você nem me conhece, nem viu meu trabalho. Tem um outro ponto também, assim, as pessoas que acompanham a gente que hoje operam muito bem, eu vou até falar porque é bom pra alertar, às vezes a pessoa tem esse comportamento na internet e não percebe. As pessoas que operam bem hoje, elas não tinham esse tipo de comportamento. As pessoas que observam, assim, quem um dia se desenvolve e começa a operar muito bem, não é o pessoal que tem essa mania de ficar cornetando e tal. Então, às vezes, até mesmo se você nota que você tem esse impulso, você tem esse ímpeto de dar uma cornetada, alguma coisa assim, às vezes até uma coisa de alerta. Opa, peraí, se eu continuar assim, talvez eu não me desenvolva. Né? Então... É que, na real, eu acho que é uma transferência de responsabilidade, assim. Quando o cara, ele tá vendo a operação às vezes que você tá fazendo, que você tá vendo ali, ou vai pensar em entrar, ele já entrou, porque ele quer entrar na tua frente, sair antes de você, fazer a operação, mas ele tá transferindo meio que uma responsabilidade para você de uma operação que às vezes deu errado, porque ele às vezes tomou posição, ou porque você pensou, mas na hora você se sentiu desconfortável. Ele pode chegar a seguir todos os seus calls e você fechar no positivo e a pessoa fechar no negativo. Porque a saída, tamanho de posição, etc. Eu percebi que eu tenho o meu estilo operacional e eu vou passar isso para as pessoas. Mas nem todo mundo vai se adaptar à maneira que eu opero. Eu adoro fazer trade de tendência, a favor da tendência. Mas tem uma galera que é assim, vendeu, vendo caro, comprar com barato. Eu não vou comprar numa tendência de alta corrompendo máxima. É tomar topo, né? Beleza, mas muitas vezes ele sobe muito mais. Então eu tenho a minha técnica, a minha estratégia para fazer isso. Então, e eu sei da importância da pessoa estar vou dizer assim, na zona de conforto dela na hora de operar. Com certeza. Porque isso facilita o lance do emocional. Porque o cara pode ter uma super técnica, uma gestão de risco, beleza, mas se ela não tiver segurança para operar, eu sei que aqui eu preciso comprar, mas caramba, já subiu muito, não sei o que, eu não vou. Ou quando entra, sai rápido, começa a cometer todos os erros ali, né? Então, eu tento trazer o aluno ali para a zona de conforto dele, beleza, o que você quer fazer? Do que você já estudou, o que você prefere? Agora o cara que está no zero, aí eu apresento para ele as possibilidades. O que faz mais sentido para você? Nisso que você falou para mim que faz mais sentido, eu vou te apresentar todas as possibilidades. Aí eu prefiro operar contra a tendência, não tem problema, desde que você saiba fazer. Sim. O mercado está caindo forte, você vai comprar? Se você souber como comprar, não tem problema.
né? Mas desde que você se torne especialista nisso. O que acontece com a minha performance? E eu falo isso muito para meus alunos, principalmente quando eu estou ao vivo. O que faz mais sentido na minha cabeça é eu posso ficar um tempinho aqui, mas óbvio que vai exigir de mim uma resiliência emocional. Sim. Mas que eu entendo o que eu estou fazendo. E aí eu fico ali, às vezes um pouquinho, aí cai um pouquinho. Mas eu me permito, quando anda, que a minha performance dê um salto. Eu não permito o contrário. Perder a cabeça e ela dar aquela derretida. É o que a maioria das pessoas fazem. Cara, eu peço me manda aí então um relatório de performance. O cara vai muito bem. O cara tem um dia que ele perde a cabeça, ele faz besteira. E aí acho que o grande lance é você não se permitir ter esse risco de entregar tudo num dia. E por exemplo, vocês que, todos vocês acompanham diariamente tudo que envolve de mercado, S&P, Nasdaq estão rompendo topo histórico. Sim. E eu tava só comprando Nasdaq. Eu tava ali me tremendo todinho. Mas, tipo assim, a minha estratégia tava mandando eu comprar. Tipo assim, cara, eu tô literalmente comprando quase na máxima histórica. Nasdaq nunca andou aqui. Eu comprava essa porcaria e continuava subindo, mano. Eu vou inventar o quê de ficar indo contra? Tô vendo que o negócio não para de subir, eu vou continuar comprando. E foi o que eu fiz essa semana inteira. Então eu acho que tem um pouco disso.